Bom, gente, com certeza vocês já devem ter ouvido muito, né, falar sobre liberdade de expressão, né, sobre democracia, né? Aliás, nos últimos anos, o que mais vocês têm ouvido falar é sobre liberdade de expressão, né? Essa é uma pauta que a extrema-direita escolheu, né, para atingir os objetivos que eles queriam, usar exatamente a democracia contra a democracia. Isso é muito comum até quando a pessoa quer chegar ao poder, né, utilizar-se de um meio, né, que as pessoas vão se enquadrar, ou seja, vão gostar, né? Então eles usaram esse termo, né, é, liberdade, né? Liberdade, não podemos perder a nossa liberdade. Só que na verdade, dentro da democracia, eles não entendem o que é liberdade. Para ser bem sincero para você, os bolsonaristas aí começou isso com o Bolsonaro pregando a liberdade de expressão, não podemos. Isso aí tudo foi uma balela, simplesmente para eles tentar chegar no objetivo que eles queriam. Porque na verdade, dentro de uma democracia, não existe liberdade sem responsabilidade, né? Mas como as pessoas não entendem, não entenderam direito o que é a liberdade, então apoiaram eles, né? Achando, pregando que ia ter um comunismo, que não sei o que, aquela coisa toda, mas não é nada disso. É simplesmente, eles queriam liberdade. Para que eles queriam liberdade? Para eles falar as mentiras que eles sempre falaram, tá? E caluniar as pessoas, tá? E isso para eles era liberdade de expressão, né? Porque eles não entendem o que é liberdade de expressão. Eu vou dar só um exemplo para você que o que é liberdade de expressão. Você pode se expressar assim, pode, livremente, desde que a liberdade ela consiste em uma coisa, liberdade, tá? Ela não é absoluta para não atingir outros direitos. E isso acho que eles não sabiam, nunca leram a Constituição. Eu também, na verdade, nunca li toda, né? Mas sempre que surge uma dúvida, eu vou buscar informação. E eles nunca buscaram informação, tá? O que acontece? Quando eles falam liberdade de expressão, eles têm em mente que eles poderiam chegar e falar uma mentira, caluniar uma pessoa e não ser punido por isso. Por que a democracia prevê a liberdade de expressão dentro dos seus limites legais? Porque quando você difama uma pessoa, tá? Ou você fala uma mentira sobre uma pessoa, que você está exercendo o seu livre direito de expressão? Não. Aí você já extrapolou o direito de expressão, tá? E se você continuar nisso, aí você vai bater de frente com o Código Penal. Por quê? A sua liberdade de expressão, quando você difama uma pessoa, tá? Isso aí está no código, se eu não me engano, 138. E a pena para quem faz isso aí, difama uma pessoa, ela vai de 2 meses, aliás, de 6 meses a 2 anos de prisão. Portanto, a sua liberdade de expressão, de você fazer uma crítica para uma pessoa, de você não gostar da pessoa, que você não é obrigado a gostar de ninguém. Você pode abertamente falar, ah, eu não gosto de fulano. Mas dali para frente, aí se você for falar coisas que vai difamar a honra dessa pessoa, aí você já está difamando a pessoa. Aí você vai incorrer no teu direito, que devia ter parado e não parou, e atingiu o direito da outra pessoa. Você ofendeu a pessoa com a calúnia, tá? Porque ainda que ele fosse, por exemplo, vamos supor o seguinte, você chama a pessoa de ladrão, tá? Ainda que você provar que ele é ladrão, você tem que ir na justiça e levar essas provas. Você não pode sair por aí de qualquer forma falando que o cara é ladrão, sendo que você não tem como provar que ele é ladrão. Isso é deixar a pessoa em má fama, produzir má fama da pessoa, né? Isso entra também a calúnia, né? Um está no artigo 138 e o outro no artigo 139, que é calúnia e difamação. Então, quando as pessoas falam em liberdade de expressão, teve muito isso aí, né? Até um pastor aí chamado Silas Malafaia, que vive gritando aí aos ventos aí que o Brasil tá punindo as pessoas por crime de opinião. Não, meu caro, não é por crime de opinião. Eu vou te dizer o que é crime de opinião. Aliás, o que é uma opinião que não é crime? Você pode até dizer assim, isso é a sua opinião, tá? Você poderia falar assim, ah, eu gostaria que o Brasil fosse uma ditadura. Aí você está dando a sua opinião. Você não está se aglomerando
nem fazendo coro para a turma ter uma intervenção militar. Não, você está simplesmente dizendo que você gostaria. Agora, a partir do momento que você sai disso e você começa a se juntar com pessoas, aí você já incorre em crime. Portanto, já não é mais a sua opinião. Tá? Você deixou a sua opinião para fazer apologia. E até mesmo a opinião você tem que tomar cuidado, que certas opiniões podem ser enquadradas exatamente como apologia à ditadura, apologia à subversão. Então não é tudo que você já imaginou, vou dar um exemplo bem claro. Na sua casa, tá? Você usa a liberdade de expressão. Você fala tudo que você pensa na frente do seu filho? É óbvio que não. É óbvio que não. A mesma coisa acontece. A democracia, ela presume direitos e deveres. Então, quando você assume uma condição de falar mal de uma pessoa, você está assumindo o risco de você ser julgado por crime de calúnia e difamação. Na verdade, a extrema-direita no Brasil, o que ela fez é um jogo com a cabeça das pessoas, né? Para as pessoas, como as pessoas não tinham muito conhecimento a respeito disso, né? Então induziu a pessoa para eles atingir o objetivo. Isso em toda a ditadura, às vezes eles começam com esse papo de liberdade, nacionalismo, essas coisas, e acaba dando nisso, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que todos nós temos direito de ter nossa expressão. Eu posso dizer o seguinte para o próprio presidente Lula, falar, não, eu não gosto do presidente Lula. Essa é a minha opinião. Eu não gosto da administração dele. Essa é a minha opinião. Eu posso falar, eu não gosto do Silas Malafaia. Essa é a minha opinião. Mas eu não posso sair por aí chamando ele de ladrão. Eu não posso sair por aí chamando ele de corrupto. Tá entendendo? Porque além de você ter que provar que ele é corrupto, você tem que provar, se ele levar você na barra dos tribunais, você tem que provar. Ou você prova, ou você será condenado. Ou vai pagar indenização, ou vai ser preso, mas impune você não sai se você for processado por isso. Portanto, gente, fica muito cuidado com esse negócio dos bolsonaristas, né? Essa turma aí da extrema-direita, com a situação de liberdade, liberdade. Claro que nós estamos num país livre, você pode ir e vir. A Constituição garante isso, né? O seu direito de ir e vir. Ir e vir. Em qualquer situação você não será impedido. Agora, isso não quer dizer que você não vai cumprir os requisitos das leis também. Tá entendendo? Se você vai sair, você vai levar dinheiro para fora do país, tem ordem para você fazer isso. Tem maneiras legais para você fazer isso. Você não vai pegar R$ 1 milhão e sair daqui do país com R$ 1 milhão. Não, existe lei para isso aí. Existe bancos que fazem as transferências e você tem que declarar. Então nós somos livres no direito de ir e vir e manifestar a opinião e o livre pensamento. Mas ele não é absoluto, porque senão você vai avançar dentro do direito de outras pessoas. E o direito de outras pessoas é sagrado. Você não pode fazer isso, né? Então eu fiz esse vídeo aqui porque a gente sempre vê falar em liberdade de expressão, e às vezes está explicado, mas a pessoa não dá atenção, né? O que é liberdade de expressão? O seu direito, meu amigo, ele acaba onde começa o de outro. Você não tem o direito de estar difamando as pessoas, de fazendo calúnia, simplesmente pelo poder. E foi exatamente o que a extrema-direita fez. E que faz ainda, né? Tem um monte de mentiras aí espalhado na internet aí, tá? Referendo a esse assunto, tá? Então, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo.